Pai, o que precisamos, Pai, para o ano que vem. Que a palavra que sai da boca do pastor, Deus, seja a resposta para o ano que vem, o ano da consolação. E assim nós falamos, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode ficar de pé em nome do Senhor. Você que pode aí, vamos sair do seu lugar, cumprimenta aí o seu irmão. Diga para ele, meu irmão, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Uma mulher abraçando outra mulher, um homem abraçando outro homem. Vamos lá, saia do seu lugar. Aqui na reunião, da qual, irmão, nós vamos viver o ano da colheita.
informações sobre qual é a igreja que nós congregamos. Nós somos uma igreja formada em GC, o que é o GC, amém? E tantas outras informações que aí vai estar, quando você puder, leia, para você poder saber qual é a igreja que você congrega, qual é os nossos pilares, a nossa visão, os nossos valores, amém? Que a gente preza aqui em nome de Jesus, tá? Você que está com sede, querendo água, não desiste, levante a mão e vamos servir aí, amém? Glória a Deus. Eu quero também antes dizer para os irmãos que no domingo passado nós falamos aqui de uma rifa, irmãos, de uma rifa, que também vai ser falado na quarta-feira no culto da virada, que essa rifa, ela é em prol para a gente poder comprar alguns equipamentos que necessitamos aqui e melhorar o nosso sistema de som. Então essa rifa custa R$20 e ela está em prol desse objetivo, tá? Melhorarmos o nosso sistema de som e comprar algumas coisas que são necessárias para essa área aqui de mídia, tá bom? Beleza? O irmão Jonathan hoje ele não está aqui, mas ele está responsável. Quem se interessar, seja em comprar ou pegar essa rifa para vender, pode procurar ou então a mim, que a gente tira as dúvidas e passa o contato aí para vocês comecem a trabalhar. E detalhe, nós vamos fazer a venda dessa rifa de forma bastante colaborativa. Vai ser como se fossem grupos aí. Então vocês podem escolher com quem vocês vão estar adotando essa estratégia. Tem uma criança mais jovem, né, que está aqui vendendo, parente da Laiane, prima da Laiane. Você lembra o nome dela? Estou tentando lembrar o nome dela aqui. No primeiro dia, irmãos, ela já saiu vendendo. Então, tome cuidado, porque eu acho que ela é uma forte candidata para ganhar o brinde que vai ter, tá? E o brinde daquele que mais vender a rifa, gente, vai ser uma tarde, um dia inteiro, um day use, no espaço Dom Roger, para quem não sabe, é aqui do lado, tá? Um dia inteiro no espaço Dom Roger, e à noite vai receber toda essa equipe, toda essa família, vai receber uma noite de pizza. Amém, querido? Então aquele que mais vender vai ser aí o ganhador, que vai ganhar esse espaço aí, né? Um espaço bem bacana, bem bonito aí, e junto à noite com uma rodada de pizza aí, tudo em prol dessa vitória. Amém, querido? Glória a Deus. E qualquer dúvida pode nos procurar para a gente poder tirar isso. Gostaria muito do apoio de todos vocês e divulguem para outras pessoas. É um desafio que nós temos e eu tenho certeza que se nós apresentarmos diante do Senhor, o Senhor dará condição para que a gente chegue aonde de fato a gente quer. Amém? Tudo é para o Senhor. Amém? Irmãos, hoje é o último culto de celebração de 2025. Amém, queridos? Amém. Então vamos começar já a despedir de 2025. Hoje é o último culto, tá? E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou dizer, porque eu tenho um desafio para esta igreja, e esse desafio, irmão, da parte de Deus depende da nossa. Porque do Senhor cabe prover, mas da nossa parte cabe ter atitude para poder crer, confiar e esperar. Claro que diante disso tudo, trabalharmos para que o Senhor venha fazer aquilo que a gente aqui almeja, em nome do Senhor. E qual é esse desafio, pastor? Como hoje é o último domingo de 2025, um culto de celebração, nós temos aqui como proposta para essa noite, claro que o homem pode fazer planos, mas a resposta sempre virá do Senhor. Nós estamos muito bem nesse raciocínio, tá? Mas como plano, esse é o nosso último domingo aqui nessa congregação. Acho que vocês entenderam, né? Este é o último domingo aqui nessa congregação de 2025. Porque a nossa meta, o nosso objetivo é que a gente, a partir de 2026, já comecemos toda a construção do novo templo, para que vocês aí, viu, Newton e sua esposa Alessandra, né? É aqui na rua B, 317, tá? Então aqui ainda no Santos Dumont. Então, 2026, nosso objetivo é trabalharmos para que a gente consiga construir todo o templo em 2026, para começar a partir de 2027
misericórdia depende de nós também para ver o que a gente faz. Por quê? Se a obra é dele, nós somos os trabalhadores. Amém, queridos? A seara é dele. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre isso ao longo de 2026. A partir de janeiro, nós não temos aqui nem escola bíblica dominical, nem tão quanto GC, exceto as quartas-feiras na casa da irmã Cida. Mas a partir de fevereiro, a nossa atividade volta normalmente com GC de homens, GC de mulheres, escola bíblica dominical e assim todas as programações da igreja. Acompanhe aí, tem tudo aí escrito e nós queremos estar nisso. Amém, irmão? Posso contar com vocês? Vamos estar orando inicialmente, vamos estar trabalhando para que a partir de 2026 a gente comece a dar a segunda etapa na construção e avançarmos o quanto a gente almejar. É claro que da parte do Senhor, Ele tem para poder nos abençoar, mas depende que nós acreditemos e façamos a nossa parte. Amém? E a nossa parte, irmão, consiste em duas coisas, além da oração: dízimo e oferta e contribuição daqueles que podem. Então fica aberto, quem quiser contribuir com sacos de cimento, tijolos, ferragem, vamos fazer acontecer, porque o Senhor é o dono dessa obra. Amém? Para quem não sabe, está ali, levante a mão, acende aí, o nosso construtor, junto com ele tem o pastor Zé Neves e agora junto com ele tem o Zé Carlos. Ou seja, Deus já enviou recursos, irmãos. Agora a gente tem que usar esses recursos aí, que é dar serviço para ele. Nós vamos estar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia em nome do Senhor, você que me escuta em casa. Eu quero cumprimentar você e toda a sua família, desejando que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine aí na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Continue nos assistindo, porque Deus tem promessas de bênçãos liberadas para você. Pega a sua Bíblia, levanta o mais alto que você puder. Vamos declarar essa verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça. E peço, Pai, a Ti, ó Deus, que os corações dos Teus filhos aqui nessa noite sejam, ó Deus, abertos para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz e que traz, ó Deus, a resposta necessária de todos aqueles que dependem dela. Pai, eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Nós estamos hoje no culto de celebração, deste culto celebrando aqui o último domingo do mês, para começarmos já a partir de quarta-feira o nosso culto da virada e quinta-feira, o primeiro dia do ano de 2026. E nesse primeiro dia do ano, eu já quero antes dele declarar para você, tem bênçãos liberadas para você. Toma posse dessa verdade, porque o ano que você vai viver é o ano da colheita, mas creia nisso, porque o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9, a partir do verso de número 6. Isaías, capítulo 9, a partir do versículo de número 6. Diz a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém, queridos? Glória a Deus. Junto com esse texto, abra comigo, por favor, em 2 Samuel, no capítulo de número 22. 2 Samuel, capítulo
capítulo de número 22. E vamos ler 2 versículos também desse texto. 2 Samuel, capítulo de número 22, versículos de número 2 e versículo de número 3. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Você pode ler na sua Bíblia aí mais uma vez? Verso de número 2, quem pode ler? Vamos ler aí. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador de violência me salvaste. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que nós estamos lendo aqui, ela não é uma palavra de pergunta, mas é uma palavra de afirmação. Aqui o salmista está afirmando quem Deus é. E eu quero nessa noite falar com vocês exatamente sobre isso. Quem é o Deus que você serve? O tema da mensagem dessa noite é: quem é o Deus que você serve? Porque para muitos, meus irmãos, ainda todos não têm ainda uma compreensão ampla de quem é o Senhor. Mas o texto está nos dizendo, e nós acabamos de ler, que lá em Isaías capítulo 9, fala que o Senhor, nosso Deus, Ele fez-nos dar um menino. E sobre este menino, um governo estava sobre os seus ombros. E nesse governo havia uma palavra que Ele era Deus forte, príncipe da paz, o que mais? Conselheiro, e o que mais, gente? Maravilhoso. Ou seja, nós estamos aqui declarando quem é o Senhor através da pessoa de Jesus Cristo. Porque, meu irmão, Deus e Jesus é a mesma pessoa. Jesus é Deus. Embora em um tempo ele era filho, mas na verdade ele era o filho que materializou para cumprir uma promessa. Qual era essa promessa? Para que nenhum do seu povo continuasse numa escravidão de pecados. Por isso, Jesus veio para quê? Para salvar toda a humanidade dos seus respectivos pecados. E qual é o pecado mais crítico de todos estes? É o pecado de não crer que Jesus é o Filho de Deus. E eu quero nessa noite aqui passar para os irmãos, e quando lemos aqui em 2 Samuel, capítulo de número 22, aqui na minha tradução do verso 3 diz que o meu Deus, o meu rochedo, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação. Meu irmão, tudo que precisamos, tudo que necessitamos, o Senhor tem. Tudo que dependemos, o Senhor tem. Tudo que almejamos, o Senhor tem. Agora, preciso saber disso para viver uma vida dependente no que Ele é, no que Ele tem e no que Ele pode. Por quê? Porque quando eu declaro isso, eu passo a saber quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso fazer no Senhor. Amém? Por que nós aqui declaramos que nós somos o que a Bíblia diz que somos? Porque eu preciso ter esse conhecimento, saber dessa verdade, para viver uma vida como assim o Senhor me estabelece viver. É uma vida da qual o Senhor nos libertou. Então fala para o irmão que está do seu lado aí mais uma vez. Meu irmão, você em Jesus, é livre. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo de número 8, e nós vamos testificar essa verdade. Livro de João, capítulo de número 8. Você que está em casa nos assistindo, eu quero falar para você que você, quando entender quem é o Senhor e saber quem você é nele, você algo se declara que você é livre. Não há sobre você nenhuma condenação, porque Cristo te libertou. Aí no livro de João, capítulo de número 8, meus irmãos, abra comigo, por favor, no verso de número 32. Livro de João, capítulo de número 8, verso de número 32. Aleluia. E a palavra diz o que para nós, irmãos? Quem pode ler bem alto aí, por favor? Conhece
começa e conhecereis a verdade. Meu irmão, aquele que não conhece a verdade, ele ainda está iludido em mentiras. E qual é a mentira? De que ele não é nada, de que ele não tem nada, de que ele não pode nada. Mas, irmãos, se nós conhecermos a verdade que é em Cristo e a verdade que está em Cristo, é assim que nós nos tornamos livres, e nessa liberdade em Jesus e para Jesus, nós podemos fazer qualquer coisa. Enquanto as pessoas privam as outras de ser se elas podem ser Deus, nós aqui dizemos para todas: você pode ser para Deus tudo o que Ele diz que você é. Eu quero dizer para você apenas uma dessas que Ele tem para dizer: você, meu irmão, em Jesus, você é mais que vencedor. Você não é só vencedor, não, meu irmão, você é mais que vencedor. E qual é essa vitória? Primeiro, Ele morreu por você, ressuscitou por você e vai vir para levar você. E qual é a outra vitória? De que você vai ter que permanecer nele até o fim. Por quê? Todo aquele que permanecer até o fim em Jesus é este que será salvo. Se tem uma coisa que Jesus quer fazer, é salvar, não é só abençoar. Enquanto muitos estão indo só por causa de bênçãos, nós aqui dessa congregação ensinamos que nós temos que buscar Jesus pelo alvo que Ele é e pelo alvo que Ele tem. Qual é o alvo que Ele tem? A salvação. Qual é o alvo que Ele é? Jesus é Deus. E qual é o alvo que Ele pode fazer? Nós podemos fazer todas as coisas nele, porque é Ele quem nos fortalece. Muitas vezes, meu irmão, nosso dia não é aquele melhor dia. Muitas vezes amanhecemos ou muitas vezes acordamos com aquele estado que muitas vezes não somos nós. Dá aquele impacto, dá aquela enfraquecida, dá aquele desânimo. A gente começa a olhar. Quem olhar hoje, irmão, não sei se vocês perceberam, mas eu passei mais cedo ali perto da funerária ali, tinha um velório de um lado e um velório do outro lado. Irmãos, enquanto nós estamos aqui falando de um ano de colheita, falando de bênçãos liberadas, tem gente chorando por um ente querido que não vai mais viver isso. E eu quero que vocês aqui com isso tragam para a reflexão de vocês uma palavra que também está na Bíblia. E essa palavra diz que se você está aqui até agora, é porque até aqui te ajudou o Senhor. É essa palavra que eu quero liberar para essa igreja. Até aqui ajudou você o Senhor. Não foi a força do seu braço, nem o intelecto, nem o talento, nem a influência. É o Senhor com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua fidelidade. Agora, o que Ele quer de nós? Fidelidade, bondade, misericórdia e graça. Por quê? Porque quando Paulo questionou diante de um espinho na carne, o que Deus revelou para ele? Paulo, não tirarei de você o espinho, mas vou te falar algo que é muito mais do que esse espinho. A minha graça é que te... Se eu caminhar com isso em 2026, meu irmão, o problema vai continuar tendo. Mas há uma graça que está liberada independente do problema. E em meio ao problema, o que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer. Daí eu passo agora a depender dEle e viver por Ele, porque eu sei que por Ele todas as coisas são possíveis. E para Deus não há nada impossível. Lucas capítulo 1, meu irmão, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Em Lucas capítulo de número 1. A partir do verso de número 37, quem pode ler, por favor, em voz alta? Lucas, capítulo 1, verso de número 37. Porque para Deus nada é impossível. E por que para nós, muitas vezes, a gente coloca isso para o Senhor? Por que às vezes, diante da circunstância, ao invés de confiarmos e declarar quem é Ele, a gente coloca limitação a Ele? Quando a Bíblia diz que para o Senhor nada é impossível, por que eu declaro para Ele que tem coisa que está sendo impossível? Olha, meu irmão, Deus nunca vai fazer o que a gente quer, mas Deus pode conceder o que o nosso coração deseja. E o nosso coração, meu irmão, não tem que estar na vontade só humana, mas tem que estar na vontade divina, porque na vontade divina fará o Senhor segundo a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável. Mas o que? Vontade. Quando Jesus ali estava naquele Getsêmani, orando, sabendo que o que estava por vir era a sua condenação para a crucificação,
Ele, como homem, pediu que afastasse aquele cálice dele. Mas no mesmo momento que Jesus, como homem, ele entendia que Jesus também era Deus. E como Deus, ele disse o quê? Não faça a minha vontade, mas a sua vontade. E é assim que nós temos que também viver. Porque, irmãos, nós não podemos nos frustrar achando que Deus não está fazendo, quando Deus, na verdade, faz aquilo que aprove a Ele fazer, não a nós querer. Quando muitos querem que Deus faça aquilo que Ele quer, o Senhor pode não corresponder, porque talvez o que nós queremos é tudo que vai nos afastar do Senhor. E o Senhor, meu irmão, não quer perder nenhum de nós. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, o Senhor não quer te perder, porque você é dele. Nós somos de Deus. E quando nós somos de Deus, sabe qual é uma das coisas que Deus faz nele? Ele cuida, Ele guarda e Ele protege. E alguém vai dizer, como assim, pastor? É só você falar para ele o seguinte: todo dia, quando eu saio da minha casa e chego, até aqui me ajudou o Senhor. E essa ajuda começou pelo livramento. Porque tantas coisas poderiam acontecer, mas se não aconteceu, não é porque eu sou cauteloso, não é porque eu sou vigilante, é porque eu tenho um poder do Senhor maior do que a minha vontade, e tenho um amor de Deus maior do que o meu sentimento, que cuida, que guarda, que me protege, que me livra. Assim eu sei reconhecer quem Ele é. E nessa noite eu quero mais uma vez falar para vocês: nós precisamos saber quem Jesus é. E como eu disse anteriormente, repito, uma das coisas que Jesus é Deus. Mas sendo Deus, Ele age diferente do Senhor. Eu quero explicar isso para vocês. Por que Deus age de um jeito e Jesus age de outro, irmão Dorival? Porque Jesus, irmãos, quando Ele olha para nós, Ele se vê em nós. Por quê? Porque Ele se formou uma carne, Ele se formou homem, Ele teve sentimento. Quem não acha que Jesus aqui ficou triste? Alguém sabe aqui que Jesus nunca foi traído? Jesus foi traído. Alguém sabe que Jesus nunca foi negado? Jesus foi negado. Alguém sabe que Jesus foi cuspido? Jesus foi cuspido. Alguém sabe que Jesus, até para nascer, não quiseram dar guarida para ele? Jesus também não teve guarida. Então, o que tem diferença entre eu e ele? Nada. Porém, uma coisa que há diferente entre Jesus e nós: mesmo que nós não amemos a Ele, mesmo que nós somos infiéis a Ele, Ele continua nos amando e continua sendo fiel. Tudo que Ele quer é o quê? Amem uns aos outros, como eu também vos amei. E amei até o fim. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, e não importa o que você está fazendo. Mas se você entender quem eu sou, eu transformarei em você aquilo que eu tenho para você. Se tem algo que Deus tem para nós, é bênçãos. Fala aí mais uma vez para o irmão. Meu irmão, Jesus tem bênçãos em você. Mas eu preciso entender isso. Entenda, irmãos, que vocês precisam compreender isso. E quando a gente lê lá no salmista, olha, Deus é meu escudo, Deus é minha salvação, Deus é meu rochedo. Gente, quem é esse Deus? Jesus, porque o Deus que a gente fala não sendo Jesus é aquele que se ira em meio à nossa desobediência. E para Deus não há essa compaixão. A compaixão está em Jesus. Foi Jesus que viu a multidão e falou assim: olha, eu tenho compaixão deles, mas ainda que eu tenho compaixão deles, eu oro por eles. Porque quando eles entenderem que eu oro por eles, eles um dia orarão pelos outros. E como é que Jesus demonstrou isso, irmãos? Quando ele estava naquela cruz, sendo crucificado, porque não era ele o culpado. Tornou-se um pecador de todos os nossos pecados. Tomou sobre si todas as nossas dores e por ele nós fomos sarados. Embora hoje ainda tem muitos doentes. E quando falo de doença, não é a doença física, é a doença da ignorância de não entender que Jesus é Deus e tem um amor tão grande por mim e por você. Esses ainda são os doentes. É por isso que ele disse assim: olha, eu não vim para os sãos. Os sãos já sabem quem eu sou. Eu vim para os doentes, esses que ainda não sabem quem eu sou. Porque quando eles souberem, a minha palavra vai se cumprir no coração deles. Qual é a palavra? E conhecereis a verdade. E a verdade vos... Eu não farei nada, mas a minha palavra fará tudo. Agora, muitos não entendem. Enquanto os muitos se martirizam aguardando de Jesus algo, Jesus está dizendo: eu não preciso fazer nada, basta que você apenas
creia. Quem crê, meu irmão, verá a glória de Deus. Mas tem muitos que falam assim, eu queria ver essa glória, mas eu não vejo. E por que você não vê? Porque eu não acredito que ela é tudo isso. E por que ela não é tudo isso para você? Porque eu não vi um sinal. E por que você não vê um sinal? Ainda não apareceu comigo. Claro, enquanto você ficar sempre com esses quês, porquês e porquês e porquês e porquês. Olha, meu irmão, lá no verso de número 6, que nós lemos no capítulo de número 9, em Isaías, está dizendo o seguinte: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Ele é o que? Maravilhoso, conselheiro, o que mais? Deus forte, Pai da eternidade, o que mais? Que sinal que você quer que eu te dou mais, irmão? O que mais que você quer para eu poder te convencer? E muitos vão olhar, mas se ele é tudo isso, porque ele não olhou a minha causa. Meu irmão, Jesus não está interessado na sua causa. Jesus está interessado na sua pessoa. Porque quando ele olha a sua pessoa, você acha que ele já não sabe a sua causa? Lógico que ele sabe, meu irmão, mas ele quer ver você alegre, feliz, realizado. Mas como? Nele. Nele. Porque quando a gente colocar a nossa realização nele, a gente vai entender quem ele é, o que ele fez e o que ele ainda tem para poder fazer. Daí nós vamos entender, meu irmão, que Jesus, ainda que ele nos liberta, ainda ele diz que ele é 3 elementos da nossa continuidade, na nossa jornada, na nossa caminhada. Eu quero que vocês vão comigo em João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. E quem olhar ali fora vai ver nessa placa que temos aqui, a partir do verso de número 6, Jesus ele dá uma resposta. Jesus ele dá uma resposta. Quem pode ler, por favor, o verso de número 6 bem alto? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que Jesus está afirmando para nós? Enquanto você pensa que não é, eu sou. Enquanto você pensa que não tem, eu tenho. Enquanto você pensa que não pode, eu posso. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu tenho a verdade, eu posso te levar até Deus. Quando a gente entende isso, Maria José, a gente começa a andar, não é com altivez, a gente começa a andar com uma alegria de saber quem é o Senhor que vai adiante de nós. Aí alguém fala, e o obstáculo? Qual? Aquele, não estou vendo. Porque a minha fé é maior que o obstáculo. E a fé vem de quem, gente? A fé vem do ouvir. E ouvir o quê? E o que nós estamos ouvindo aqui? Então, por favor, meu irmão, para 2026, desenvolva a fé de vocês. Desenvolva a fé, mesmo em meio às circunstâncias. Não se apegue ao momento. Não se apegue à circunstância, à situação. A situação está aí, meu irmão. Mas a fé que você tem é maior que ela. E nós queremos aqui mostrar que a Bíblia diz que você tem. Você tem o quê? Promessas de bênçãos liberadas para você. Então, tome posse dessas promessas para poder viver as bênçãos liberadas. E aí poder dizer, mas o que você está fazendo, irmã? Eu estou colhendo. Mas colhendo o quê? As bênçãos liberadas para mim. Como? Obedecer a palavra. De que maneira? Guardando as profecias. Que profecia? A de Deus. E aquela do homem? Aquela do céu, meu irmão. Porque o homem, quando ele promete, ele não tem cunho para cumprir. Mas o Senhor, quando promete, ele não só cumpre, como ele estende de geração em geração. Meu irmão, nós vamos ver toda uma sucessão da nossa geração vivendo as bênçãos do Senhor. Você tem orado aí pelos seus filhos? Tem? Quem não tem filho já tem orado aí? Ora, meu irmão. Profetiza. Coloque a mão. Eu não estou falando só para filho, não. É a enfermidade. Coloca a mão, Senhor. Essa enfermidade não é minha e não é sua. Por isso, tire ela, mas me ensine a conviver ainda que ela continue. Por quê? Porque não é ela que vai me pagar.
vos digo que aquele que crê em mim, o que está escrito? Também fará as obras que eu faço. Os fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Amém? Amém. Gente, olha a verdade que Jesus está estabelecendo, pastor. Jesus está dizendo, olha, se vocês creem em mim, as obras que eu faço, vocês farão ainda maiores. Maravilhoso. Glória a Deus. Como assim, pastor? Farei obras maiores do que de Jesus? Me explica, como que será isso? Primeiro, ele, Jesus, vai para perto de Deus. Se ele vai para perto de Deus, aonde que ele está sentado? À direita de Deus Pai todo, fazendo o que para nós aqui na terra? Rogando e intercedendo. Aí a minha súplica ele escuta. E quando ele escuta, o que ele fala para o Pai? Pai, e aí? O Pai fala, libera. Ele não está em você? Ele não está em você? Então se ele está em você, ele está também comigo. E se ele está comigo, eu também estou contigo. Vai para o irmão parceiro. Eu estou contigo. Muitas vezes a gente não consegue compreender, irmão G. Quando a gente diz, ó, Deus é contigo. Tá, mas quando? Aonde? Que dia? Eu preciso compreender quem Jesus é, para saber que ele faz, naquilo que ele tem, porque só ele pode fazer. Na palavra diz meu irmão, que no verso de número 5, olha comigo por favor, disse-lhe também Tomé, mais uma vez, disse-lhe também Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Quem fez essa pergunta? Tomé. Agora eu pergunto para você, Neil, quem era Tomé? Andou com Jesus, comeu com Jesus, participou da ceia com Jesus, amém, querido? Viu Jesus se transfigurar, viu tudo de Jesus, mas no final falou, mas para onde nós vamos? Tomé. O que é que tem muitos no nosso meio? Tomé. O que é que tem muitos na igreja? Tomé. Você acredita? Ah, não sei. E você? Ah, eu tenho dúvida. E você? Ah, se acontecer, quem sabe? Está cheio de Tomés na igreja. E gente, se nós lermos mais um pouco, nós vamos ver que Tomé, embora viu, mas o maior milagre ele ficou de fora. Deixa eu explicar para vocês. Tomé, ele veio, ele viu, mas o maior milagre ele ficou de fora. Alguém quer ser Tomé aqui nessa noite? Para ficar de fora das bênçãos que o Senhor está dando? Então não seja Tomé, meu irmão. Não duvide da palavra que você prega, não duvide da palavra que você vive, não duvide da palavra que você confessa, não duvide da palavra que você crê. Não duvida dessa palavra se não estiver acontecendo o que você quer, porque ela não vai fazer por você, ela vai fazer em você e através de você o que é dele, para que nele você saiba quem é ele. E aí quando você souber quem é ele, você vai saber quem você é. E sabendo quem você é, olha comigo o verso de número 13, ainda do capítulo 14. Quem pode ler, por favor, o versículo de número 13? Quando pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? E tudo quanto em quem? Eu estou pedindo em nome de quem? Do vereador? Do prefeito? Do presidente? Do empresário? Do influenciador? Do líder comunitário? Do chefe da empresa? Eu estou pedindo ao homem. Porque se eu estiver pedindo ao homem, meu irmão, indo com toda a minha esperança nele, ele pode dizer, olha, no momento eu não posso. No momento eu não tenho. Realmente é uma boa intenção, mas eu só posso te dar
Só isso. E aí a gente começa a ver o quê? A frustração no Senhor, mas aonde a gente depositou e pediu ao homem. Irmãos, mais uma vez, saibam quem é Deus na vida de vocês. Amém. E saibam quem vocês são em Jesus. Em Jesus. No livro de Jó, capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo de número 42. A partir do verso de número 1. Quem pode ler para mim, por favor? Jó, capítulo 42, a partir do verso 1. Jó, capítulo 42, versículo 1. E então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém, queridos? Amém. Em outras traduções diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Se tem uma coisa que Deus não sabe fazer, é frustrar planos daqueles que estão nele. Mas se tem uma coisa que Deus também sabe fazer, é frustrar planos daqueles que não estão nele. Por isso, meu irmão, quer servir ao Senhor? Sirva com verdade, sirva com sinceridade, sirvam com temor, sirvam com obediência, sirvam com alegria, sirvam com vontade, sirvam com intensidade, sirvam com entrega. Mas a palavra-chave, quem quer receber? Sirvam com renúncia. Amém, querido? Se servir com tudo isso, menos a renúncia, Deus vai esperar a última. Qual é essa última? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. E aí, tome a sua cruz e segue. Qual é a cruz, meu irmão? É aquela que você está achando que Deus vai liberar você e Ele não vai liberar. Ele vai querer que você leve com Ele. Porque enquanto você levar com Ele a sua cruz, sabe o que Ele vai dizer? É por causa dessa cruz que Ele te deu força para você chegar até o final. Porque no final, eu não tirarei a cruz, mas darei para você a grande recompensa de ter ficado comigo. Aí eu pergunto para você, o que mais importa, a recompensa ou a cruz? E muitos estão querendo só a recompensa. Se Ele tira a recompensa, eu deixo o autor. Todos conhecem que na Bíblia Sagrada, meu irmão, que um homem tinha 2 filhos. Amém? Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, irmão Neito, chegou para ele e falou: pai, me dá parte da herança que é devida. O pai simplesmente pega a herança e o que o filho faz? Usa, gasta, conhece novas pessoas e se desfruta de tudo da qual Deus não era, não estava e nem se agradava. Mas o que ele carregava? Uma herança. Mas de quem é a herança? Do Senhor. Porém, como ele a usou da sua maneira, chegou um tempo que o Senhor não tirou a herança dele, mas estabeleceu uma circunstância em meio à herança dele. E na circunstância, o que houve da parte de Deus? Uma grande fome. Como a herança já não valia mais diante da circunstância, ele já não tinha mais seus amigos, nem aqueles comparsas, e ele teve vontade e necessidade de trabalhar. E quando ele começa a trabalhar, bate nele a tamanha fome devido à crise da fome. E aí ele vê que o que tinha de alimento era para dar aos pobres, e ele deseja comer a comida dos pobres. Mas então, antes de comer, o que ele faz? Ele se lembra de onde ele tinha saído. Se arrepende dali e dali volta. O que Deus está querendo para 2026? Volta, meu irmão. Se Deus deu para você bênção e uma herança para você poder desfrutar, desfruta em Deus, para Deus e com Deus, para que toda herança em meio ao tempo, em meio à circunstância, ela nunca perca o valor. Porque para aquele homem a herança perdeu o valor porque veio uma grande fome. Mas aí, meu irmão, havia um outro. E o outro trabalhava para o Senhor. O outro trabalhava para o seu pai. Era uma vida de muito trabalho ali naquela obra, naquela jornada ali junto com o pai. Quando ele chega, o que ele avista?
uma festa. E o que ele faz? Chama um deles e pergunta: o que está acontecendo? O outro alegremente fala o quê? Olha, seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Qual é a reação dele? É de alegria, de tristeza ou de ódio? De ódio. Por quê? Porque o irmão dele voltou e ele só está trabalhando. O que eu quero dizer para vocês, e aqui entrego, meu irmão: desfruta do que Deus te dá. Desfruta. Eu sempre falo aqui: vai viajar com sua família, vai viajar com sua esposa, vai criar um momento só vocês, vai viajar com seus filhos, vai curtir amigos, vai ter momentos com seus familiares. Não fica só naquela questão do ativismo, porque aquilo não te leva a nada. Não fica olhando, olha para você, ó, eu vou na igreja todo dia e ele não vai, para você ver como é que é a vida dele. Para de olhar os outros, meu irmão. Não fique com essa ótica. Vai viver a sua vida, mas a sua vida no Senhor, sabendo que o Senhor te dá leveza naquilo que você está colocando como fardo, como peso. As pessoas não sabem desfrutar. E nós temos que desfrutar do que Deus está dando. E uma das coisas que Deus está dando é a vida. Por isso, se você está aqui até agora, até aqui te ajudou o Senhor. E Ele te ajudou, não foi só com bênção, porque talvez muitos podem estar passando por um certo momento, mas Ele está te abençoando com vida. E nessa vida Ele está trazendo algo para você nessa noite. Ele está trazendo entendimento. Qual é o entendimento? Saiba quem eu sou, para saber quem você é e desfrutar do que eu tenho. Porque se você entender que eu tenho, você vai poder dizer: eu também tenho. E eu tenho o quê? Eu tenho a bênção do Senhor na minha vida. Como é essa bênção? Até que Ele me ajuda, mesmo eu não tendo e não merecendo nada, mas eu sei que Ele é tudo. Se eu sei que o Senhor é tudo que eu pedi no nome dEle, Ele fará. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. E quem é o Pai? O Pai Celestial. Mas aquele jovem ali, irmãos, quando ele vê aquela festa, ele não entrou. Percebe? Ele não entrou daí. Ele questiona. O pai dele chega, ao invés de ele falar: pai, e aí, quando é que eu vou fazer a minha? Não, ele fala: esse seu filho sai, desfruta de tudo, pega a herança, volta e você dá festa para ele, enquanto eu não celebro nenhum cordeirinho, nenhum cabritinho com os meus amigos. Quer dizer, o Senhor é injusto comigo. Não, meu irmão, quem está sendo injusto é você mesmo. O que tem de pessoas sendo injustas com ela mesma, porque Deus dá a condição, Deus dá a família, Deus dá amigo, Deus dá a igreja, e ela não desfruta de nada. Ó, dia 31, viu, Neil e Alessandro? Vai ter como se bebe isso aqui, amém? Vai ter como se bebe isso aqui, ok? Desfruta! Ô pastor, pode? Deve. Só um copo? Não, uma garrafa. Posso levar? Pode. Mas por que eu posso? Se você entender quem é Deus, você sabe quem você é Deus. E o Deus que te dá é aquele que te provê. Aquele que provê dele nunca falta. E se ele é aquele que nunca falta, sabe como é que você vai dizer? E aí, como é que é? Que segredo é esse? Ó, o segredo eu não sei, posso falar só a palavra-chave. Qual é a palavra? O Senhor é meu pastor. Nada. Pronto, eu estou justo. Essa é a minha vibe, essa é a minha direção. Esse é o meu caminho e nele eu estou. Não importa o que vão falar de mim, eu quero. É Deus. Tem hino que canta isso, Atilau? É. Traz ele. Porque tem gente que está assim. Não, meu irmão, pula, grita, salta, dá glória a Deus, aplauda o Senhor. Estou falando para você. Vocês podem. Aí fica aquela pessoa: não pode, ele não pode. Glória a Deus. Não, meu irmão, você pode sim. Sabe o que você não pode? É pecar. E qual é o pecado de não pecar, pastor? Errar o alvo, é Cristo. É deixar Jesus por aquilo que Ele te dá, mas querer mais ainda Jesus pelo que Ele te dá. Amém, Jesus. Porque se Deus te der 100% de bênção, você fala: Senhor, está aqui a 100, eu quero o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem mais. Glória a Deus. A mudança de mente tem que começar assim. Senão eu me contento com o que Deus me dá, usufruo tudo, vem o tempo e as circunstâncias se passam, e depois quando eu volto, o Senhor vai dizer o quê? Mordomo infiel, te dei para você multiplicar, e você retém. E o que tem de gente que está retendo como? Deus te dá para você abençoar, mas você só quer ser abençoado. Você não está abençoando ninguém.
Vamos começar a abrir a nossa mente, vamos começar a abençoar, irmãos. Tem tanta gente aí precisando, vamos começar. Mas vamos começar com entendimento bíblico, porque muitos só querem o pão. E esse pão é passageiro. Quem come ele agora, daqui a pouco sente fome. Mas esse pão que é a palavra, esse sacia. A água que Jesus dá, ela não nos faz ter sede de novo. Mas a água que a gente toma, quem tomou? Eu vou até tomar a Bíblia. Glória a Deus. Mas daqui a pouco eu vou ter sede de novo. Porque o segredo não está na água. Mas o segredo está naquilo que eu vou. É Ele que eu quero. É Ele que eu tenho. É Ele que eu sei que tudo pode. Na minha vida, na minha causa, na minha circunstância. Na minha família, nos meus familiares e nos meus negócios. Amém. Em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou e ainda que eu não tenho. Porque eu sei que abrindo Ele, Ele fará muito mais. Porque Ele é Deus. Mais uma vez, Ele é Deus. Agora abra comigo, por favor, em Marcos. No capítulo de número 8. Marcos, no capítulo de número 8. Marcos, no capítulo de número 8. A partir do versículo de número 27. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 27. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, ou seja, quem fez a pergunta? Jesus. Foi? Quem estava com ele? Os discípulos. E o que Jesus fez com os discípulos? Fez uma pergunta. Eles estavam indo para um lugar, então eles vinham de um outro lugar. E todos ali viram Jesus? Viram, como também viram seus discípulos. Mas qual é a pergunta de Jesus? Quem dizem os homens que eu sou? Qual é a pergunta que Jesus está fazendo aos discípulos? Quem eles estão dizendo que eu sou? Quando eu não estou com vocês. Quando você está lá na rodada com seus amigos. Quando você está lá no seu ambiente de trabalho. Na escola. Na fila do banco, no supermercado. Na rua aqui, varrendo. Quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E responderam. Quem respondeu, gente? Os discípulos. Os discípulos responderam. Olha a pergunta para os discípulos. Quem dizem eles que eu sou? Olha os discípulos dizendo. João Batista. E outros? Elias. E outros? Gente, olha só. Quem é que estava com os discípulos? Aí Jesus pergunta, quem que eles estão dizendo que eu sou? Olha a resposta dos discípulos. Eles estão dizendo que eu sou João Batista. Eles estão dizendo que você é um profeta. Eles estão dizendo que você é Elias. Olha novamente a pergunta de Jesus. E vocês? Quem dizeis que eu sou? Aqui, meu irmão, há um silêncio nele. Porque um olha para o outro e fala, você vai responder primeiro? Você vai responder primeiro? E você respondeu, responde. Aqui houve um silêncio porque andavam com Jesus, viam os sinais e maravilhas e prodígios de Jesus, esteve com ele, viu os ensinamentos dele, presenciava os milagres, amém, queridos? Só que quando Jesus espera deles uma resposta autêntica, eles não têm essa resposta autêntica. É preciso o Espírito Santo vir e dar o entendimento de quem Jesus era. Vamos no texto comigo, por favor. Aí no verso de número 29. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu quem, gente? O que ele falou? Tu és. Gente, quantos discípulos tinha com Jesus? 12. Quem respondeu? Ou seja, no nosso meio, Neil, muitos vão ver em nós, Cristo em nós, e nós não vamos saber que é Cristo. Que Cristo pode ser na vida deles. Muitos vão ver em nós testemunho de Jesus, mas nós não vamos saber
saber quem é Jesus em nós, porque eu estou muito ligado à bênção, muito ligado ao material, muito ligado às coisas terrenas, e estou esquecendo das coisas espirituais para ter o que o Senhor nos aprova, que são os frutos do Espírito: paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio, amém, irmãos? Amor. É isso que Jesus está falando assim, ó, o que eles estão vendo aí em vocês? Porque se estiver vendo vocês andar sobre as águas, se estiver vendo muitos sendo curados pela sombra de vocês, é pouco. Eles têm que ver o temperamento de vocês, o domínio próprio de vocês, eles têm que ver a vida transformada de vocês, para que eles possam dizer o seguinte: não é profeta não, não é Elias também não são outros profetas, nem João Batista não, esse aí só pode ser Jesus, porque eu vi ele na outra aldeia, e agora se ele chegou aqui, vocês também são Jesus. Amém. A gente muitas vezes não está revelando essa identidade em nós. E para 2026, irmãos, que começa a partir de quinta-feira, vamos começar a revelar a identidade de Jesus em nós. Quem está comigo aqui, vamos fazer esse desafio conosco. Vamos começar a mostrar Jesus em nós. Mas não é Jesus falar assim, ó, pastor, que dia que é o culto? Quinta-feira, estou lá com a minha Bíblia. Não é isso. Não é isso. Pix da igreja, pode fazer. Não é isso. É testemunho em casa, testemunho na família, testemunho no emprego, testemunho na sociedade, amor próprio, domínio, mansidão, amém, querido? É isso que nós aqui, Aliança Eterna, estamos querendo desejar para cada um de vocês. E aí, quando vocês entenderem isso, irmão, dizimar é a coisa mais tranquila para qualquer um, não haverá peso. E o que eu quero aqui de vocês é que vocês entendam quem é Jesus para vocês, para que vocês saibam quem vocês são em Jesus. E daí, irmãos, vocês verem que, ainda em Marcos capítulo 8, quando Jesus faz a pergunta: e vocês, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Pedro. Mas eu quero ouvir aqui a resposta de cada um de vocês. Quando alguém perguntar quem é Jesus, você falar: Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o que me libertou pela palavra. Agora já não é mais quem vive eu, mas antes eu aprontava sim, antes eu aprontava o sangue de Jesus na minha vida. Hoje, esse sangue de Jesus é o que me dá a vitória. Ele já não lava mais meus pecados, agora ele me dá a vitória, porque agora através desse sangue eu fui comprado, e se eu sou comprado, eu sou inegociável, eu não tenho mais pacto com coisa errada. Porque Cristo se revela em mim pela palavra, e essa palavra me limpa. E se ela me limpa, cada dia eu me sujo. Se todo dia eu me sujo e ela me limpa, eu tenho que olhar que eu não posso ficar mais sujando. Para que eu possa estar sempre exalando o quê? O bom perfume de Jesus. Fala aí que o irmão está suave, meu irmão. Exale o bom perfume de Jesus. Com testemunho. Com testemunho. Em Lucas capítulo 9, vamos lá, por favor. Lucas capítulo 9, a partir do verso 18. Lucas capítulo de número 9, a partir do verso 18. Estando ele orando à parte. Como é que está na sua Bíblia só esse início de texto? Quem pode ler, por favor? E aconteceu que, estando ele orando em particular. Pronto. Gente, o que Jesus estava fazendo? Como é que você vai começar 2026? Por favor, gente, está escrito na palavra. Vamos então, gente, mais uma vez, vamos compactuar com isso aqui? Amém? Como é que nós vamos estar em 2026? Em particular e à parte, eu vou estar orando. Mas eu vou estar orando, não simplesmente só orando, mas também desfrutando. Tem alguém que tenha sido abençoado aí? Tem? Então, por favor, deixa eu também ser abençoado por você. Não vou criticar, não, porque quando não está criticando, estão deixando de viver a bênção. Deixa a bênção respingar, irmãos. Porque a bênção do Senhor respinga. Okay? Vamos ter essa clareza, vamos ter essa abertura de mente. Mas não é para ficar dependente da bênção do irmão, não. É para desfrutar junto do irmão que o Senhor está dando para o irmão. Porque se o Senhor é fiel na vida do irmão, ele também pode ser fiel na sua. Mas a gente precisa fazer o que o irmão está fazendo. O que o irmão está fazendo? Ele está orando em particular. Ele está tendo uma vida de oração. Ele está entendendo que antes de receber, ele também
E orar para quê? Para se fortalecer. Amém. Aí então, estando ele orando à parte, Lucas capítulo 9, verso de número 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presente quem? Os discípulos. A quem ele perguntou. Qual foi a pergunta? Quem diz às multidões que eu sou? Responderam eles. Por quê, gente? O Batista ou Elias. Isso. Mas no verso 20. Então falou quem? E o que ele disse? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Neil, o que dizem que Jesus é na sua vida? Luan, o que dizem que Jesus é na sua vida? A sério, o que dizem que Jesus é na sua vida? Ronaldo, o que dizem que Jesus é na sua vida? Lorival, lá no seu trabalho, o que dizem que Jesus é na sua vida? Reginaldo, o que dizem que Jesus é na sua vida? Daniel Galego, o que dizem que Jesus é na sua vida? Gelbert, Emanuel, G, o que dizem que Jesus é na vida de vocês? Pastor Rod, o que dizem que Jesus é na vida de vocês? Estou falando dos homens aqui, amém? Porque 2026 nós vamos ter esse GC de homens aqui, né? Tem jogador aqui, ó, já tem centroavante, legal, mesmo? Acertei, gente. Centroavante, Dorival, você era o quê? Lateral esquerdo, sei que Reinaldo era goleiro, eu era zagueiro, mas nunca joguei, beleza? Né? Daniel é alguma coisa aí. Você joga? Você joga? Que posição você joga? Ixi, então é banco por enquanto. Você joga, gente? Que posição você jogava, gente? Zagueiro, então é. Terceiro zagueiro, segundo zagueiro, tá. Luan, você joga? Que posição? 9. Nossa! Gelbert, você joga? A sério? Edinaldo? João, ainda joga aí, João? Não, né? Mas dá para pegar a bola como canto. Gente, estamos com um time de homens aqui. Vamos aplaudir esses homens. Vamos começar aqui futebol desses homens. Todo mundo aqui Vamos começar, gente. Futebol aí, ó. Curtinho para ninguém cansar, para ninguém dar mau testemunho, né? Vamos começar, tem homens aqui. Mas a pergunta é: quem dizem na vida de vocês que Jesus é na vida de vocês? Está dizendo o quê? Que Jesus é o quê? É aqueles que outrora vocês não eram nada, agora que vocês acham que vocês são tudo? É aqueles que vocês eram podres no pecado e agora está com ele e acham que ninguém vai pagar mais do que vocês já fizeram? E vocês vão dizer: não sei, talvez ele era um batista na minha vida. Qual é a resposta de vocês? Jesus na minha vida, ele é Cristo. Cristo. Quem é Cristo? Meu Redentor, meu Salvador, meu refúgio, meu baluarte, minha salvação, minha fortaleza, minha rocha. Eu preciso ter palavra de afirmação para ter resposta às perguntas que me fazem. Senão, meu irmão, eu não consigo falar nem quem eu sou. E aí eu venho na igreja, pego a Bíblia, levanto e declaro aquilo que eu não sou, dando de mim falso testemunho. Porque aqui cumprimentamos todo mundo, sai de lá fora, eu não cumprimento nem o vizinho do seu lado. E não é isso. Precisamos sim ser o que Jesus é. Amém, querido? Glória a Deus por isso. E para a gente poder caminhar para o encerramento, no verso de número 20, mas vós perguntou: quem dizes que sou? Então falou ele: tu és Cristo, Filho de Deus. Ele, porém, advertindo, mandou que ninguém declarasse tal coisa. Olha o que Jesus disse: não falem isso para ninguém ainda. E por quê? Porque ainda não chegou a hora que eu serei levado para ser condenado e crucificado. Porque quando esse momento chegar, Lorival, muitos que diziam estar com Jesus, quando vão, fugem. Sabe o que acontece hoje? Falamos que estamos com Ele. Vem a primeira circunstância que a gente tem que dizer que está, a gente foge. E joga o problema do que está acontecendo. Gente,
Jesus não mudou, não vai mudar, e sobre ele, e ele não tem qualquer escândalo. Por isso, ainda vale a pena a gente permanecer em Jesus, para Jesus e por Jesus. Esse que permanecer nesses três estágios, esse o Senhor vai honrar, e esse vai ser honrado no final. Por quê? Porque Jesus vai dizer exatamente o seguinte: a esses que não me honraram, eu não os conheço, mas esses que me honraram, tomem posse daquilo que está liberado para vocês antes da fundação. Sejam bem-vindos, amados de meu Pai. Fica de pé, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto da virada aqui na igreja às 22 horas. Vai ter comida? Vai ter. Vai ter oração? Vai ter. Vai ter louvor? Vai ter estudo. Se alguém quiser saber estudo, venha quarta-feira, você vai saber. Mas vai ter, irmão, mais do que isso. Vai ter bênçãos liberadas de Deus para o seu reino. Levanta suas mãos o mais alto que você Pastor, puder. pede para procurar a gente, quem for vir, só para a gente dar uma organizada nas mesas, a quantidade de cadeiras, para a gente estar providenciando, tá? Acompanhe os grupos, meus irmãos, porque a Nilde está sempre falando lá, e se interage para que essa programação seja da melhor forma possível nesse planejamento. Tá bom, Nilde? Começa a ativar o grupo e peça aos irmãos que interagem nos grupos. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, Alessandro e eu, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Guarde vocês. Amém? Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, e essa igreja diz: